Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. No nosso bate-papo de hoje, desejo avivar o compromisso que assumimos nesses tempos de pandemia. E o título desse bate-papo de hoje é Não Fique para Trás. Tão logo nos vimos impedidos de continuar ministrando presencialmente a palavra de Deus, porque eu e a pastora Marília estamos no chamado grupo de risco, oramos e, pela graça do nosso Senhor, fomos instruídos a continuar nosso trabalho através de videoconferências interativas, diárias, sempre às 18 horas, e compartilhá-las com você, através de vídeos como este. Definido este propósito, houve uma adesão imediata por parte dos irmãos do nosso ministério, a Assembleia de Deus Nova Jerusalém Cidade Nova. Como em todo grupo, no primeiro momento, há um grande entusiasmo, mas também há uma deturpação e uma depuração natural, mas quase todos permanecem fiéis a esse propósito. Mas, como em todo grupo, muitos se apostataram da fé. Por isso, não posso perder a oportunidade de compartilhar com você o que Jesus ensina sobre assumir um compromisso, propósito ou um voto. Em Números 30, vemos a exibição da lei acerca do voto, algo que no Sermão da Montanha foi proibido pelo Senhor Jesus, como você pode conferir na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus 5,34. E por que Jesus nos proibiu de fazer um voto? Porque o povo não conseguia cumprir seus votos, principalmente o de permanecer em reverente obediência e adoração ao Senhor, que é o que mais importa a todos. De acordo com a nova aliança no sangue de Jesus, você pode conferir em Mateus 5,37, que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. O crente tem que desenvolver um caráter onde não seja necessário dar ênfase à seriedade do que falamos, mediante juramentos ou promessas. Jesus considerou que quem não age desta maneira está sendo influenciado pelo diabo. Nossas palavras são poderosas e nelas estão a vida e a morte, como vemos em Provérbios 18 e 21. Você deve utilizar suas palavras para produzir vida, para abençoar as pessoas, encorajá-las, ressuscitar seus sonhos ou exortá-las ao arrependimento para que voltem para o Senhor. Rogo para que o Espírito Santo nos guie nessa jornada, nos conceda sabedoria, domínio próprio e força, para que sejamos bênção nesta área e para que possamos tocar os corações dos que, desanimados, se deixaram ficar para trás. Entre nós cristãos, muitos se manifestam defendendo uma pretensa visão cristã de que tudo se aceita e tudo se perdoa. Mas precisamos examinar as Escrituras para ver que essas coisas não são realmente assim. Embora não vivamos sob a lei de Moisés, toda a Escritura é devidamente inspirada e útil para ensinar, como vemos em 2 Timóteo 3,16. Divinamente inspirada para nos ensinar, nunca esqueça disso. Portanto, não podemos ignorar as Escrituras, mas necessitamos aprender com elas e procurar compreendê-las. Não vivemos sob a lei de Moisés, mas não podemos ignorá-la. Ao contrário, precisamos aprender com ela e procurar a sabedoria das suas revelações. Para que possamos compreender o que acabo de falar, trago uma aparente contradição que encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, como se pode conciliar o mandamento não matarás de Êxodo 20 e as ordens de Deus para exterminar pessoas e povos? Até onde podemos compreender, há um choque aparente entre essas duas realidades. Mas uma coisa é a proibição do homicídio, outra é a pena de morte. E essa dualidade encontramos ainda hoje na legislação de alguns países, sem que haja nisso qualquer desafio à crença compartilhada pela maioria. Então, podemos sair matando por aí? De modo nenhum. A proibição do homicídio é para o indivíduo, enquanto a pena de morte é prerrogativa do Estado. Não podemos misturar as duas coisas. A pena para o homicida é anterior a Moisés, tendo sido determinada pelo próprio Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, logo após o dilúvio, como você pode conferir na sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Lá está escrito: quem derramar o sangue do homem, pelo homem
o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e porque Deus é justiça. No Novo Testamento, a validade da execução permanece conforme as palavras de Jesus Cristo registradas em Mateus 26:52. Lá está escrito, disse Jesus, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E essa exceção, autorizada por Deus em Gênesis 9:6 e por Jesus em Mateus 26:52, está contemplada também na nossa lei penal, aqui brasileira, artigo 23:2 e no artigo 25, ambos do Código Penal. Agindo nos termos que caracterizam a legítima defesa, quem assim agiu não pratica crime, devido à exclusão legal da punibilidade. O fato de Jesus ter poupado a mulher adúltera não anula a possibilidade da pena de morte para os homicidas, conforme já acabamos de demonstrar. Por isso Jesus disse que a você é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E para conhecer os mistérios do reino de Deus, como vemos em Mateus 13:11, é necessário que você examine as Escrituras Sagradas. Dito isso, voltemos ao propósito que assumimos e que foi compartilhado com todos os irmãos da igreja. Por inspiração do Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, desde março estamos examinando todos os dias as Escrituras Sagradas. Mais recentemente estamos debruçados nas parábolas de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vou citá-las para sua recordação pela ordem de menção na Bíblia Sagrada. A primeira delas é o semeador, uma parábola fascinante. Semear é um trabalho comum na vida das pessoas que se dedicam a anunciar as boas novas do Evangelho a todas as criaturas de todas as nações e línguas. Para que você possa ser um semeador verdadeiro, é necessário que você conheça a palavra, porque a palavra é a boa semente que você vai semear no coração daqueles que não conhecem. Então é preciso que você a conheça, que você a deguste, que você a ame, que você a compartilhe com todas as pessoas. A segunda, a do trigo e do joio. Joio significa coisa daninha, que surge entre as boas obras e as tentam corromper. Jesus, nessa parábola narrada em Mateus 13, 24, 30, nos mostra que um homem semeou a boa semente no seu campo, como você, que é um evangelista. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio de trigo e retirou-se. Como você mesmo pode testemunhar, há muitos que dormem nas nossas igrejas, enquanto os falsos mestres e falsos profetas semeiam o joio para nos afastar de Deus. A terceira é a do grão de mostarda e do fermento, lá em Mateus 31. Você não ignora o que é mostarda, certo? Se não sabe, pode dar uma conferida na sua Bíblia, ou olhar para o cachorro quente que você acabou de botar aquela mostarda gostosa. Todas elas, incluindo o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede lançada no mar, são extraídas da nossa vida cotidiana, da vida cotidiana das pessoas. Todas representam a vida real, e nós somos essas pessoas reais, pessoas relacionadas ao reino de Deus. Que tipo de imagem essas parábolas mostram? Mostram a imagem de Deus se tornando um ser humano e vivendo lado a lado conosco, usando a linguagem simples do seu povo, usando a linguagem humana para se comunicar com seres humanos e dar aos homens de todas as épocas aquilo que necessitam. Você pode recordar agora mesmo, nesse nosso bate-papo de hoje, que no início era o Verbo, como ensina o primeiro capítulo do Evangelho de João, e de que João, nos seus versículos iniciais, retoma a criação do mundo, tema do primeiro capítulo de Gênesis. Como está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo era Deus, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, como vemos em João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Mas veio como um igual a mim e a você, abrindo mão da sua divindade. Divindade, na Bíblia, é um atributo exclusivo do Deus Pai Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, que em grego, língua original do Novo Testamento, é Theos.
Já Cristo, em grego, é logos, em latim verbo e em português verbo, ou seja, palavra. Quando o verbo, ou seja, quando a palavra se fez carne, Deus se tornou carne e viveu entre nós por longo tempo, depois de ter experimentado e testemunhado diversos estilos de vida das pessoas da sua época. E essas experiências se tornaram o seu manual para transformar sua linguagem divina em linguagem humana. Jesus tinha que se fazer entender. Por isso ele era uma pessoa simples, falava simplesmente, ele não gritava, não esperneava, não fazia teatro. Naturalmente, essas coisas que ele viu e ouviu na vida enriqueceram a experiência humana do Filho do Homem. Quando ele queria que as pessoas entendessem suas verdades, que eles entendessem, como nós queremos entender, a vontade de Deus, ele usa parábolas semelhantes às quais temos nos debruçado, para ensinar sobre o reino de Deus, que se encontrava entre eles e que hoje está no meio de nós. Todas essas parábolas se relacionam à vida dos humanos, e não há nenhuma fora desse contexto. Tudo isso demonstra claramente que você não pode se afastar das verdades contidas na palavra de Deus. Você não pode ficar abatido quando não compreender o que Deus está falando. Nesse caso, você deve recorrer ao Espírito Santo do Senhor que habita no teu coração. Foi deixado por Jesus para te dar sabedoria, inteligência, para abrir a tua mente para o entendimento e a revelação da palavra de Deus. Se é que o Espírito Santo habita em vós, como está em Romanos capítulo 8, versículo 9, parte A. Porque a você é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mais uma vez, volto a rogar que o Espírito Santo nos guie nessa nossa caminhada e nos conceda sabedoria, domínio próprio e força para que sejamos bênção nessa área e para que possamos tocar os corações dos que desanimados se deixam ficar para trás. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Não fique para trás. Graça e paz. Deus te abençoe. Amém.